Olá, sejam bem-vindas ao Jardim. Eu sou a Gisele. Estou aqui hoje para fazer uma leitura coletiva para a energia de vocês. A leitura de hoje é a leitura de montinhos, então temos duas opções. Hoje nós estamos fazendo uma leitura sobre a energia do eclipse, que vai acontecer então nesse dia 7, no signo de Peixes. E nós queremos saber o que vem na tua direção junto com esse eclipse, né? O que vem para transformar na tua vida junto com esse eclipse. Então, nós temos duas opções aqui. Nós temos a primeira opção, que é a pedrinha olho de tigre. E nós temos a segunda opção, que é com essa pedra aqui, a ametista. Então, fique à vontade. Respira fundo, se conecta com uma, ou pode ser que tu possa se conectar também com as duas opções. Fique à vontade e receba a sua mensagem. Olá, meu grupinho número 1, seja bem-vindo à sua leitura. Para você que se conectou com o grupinho número 1, com o olho de tigre, essa leitura é para você. Vou deixar aqui por um momento para que a gente faça a nossa leitura. Então, vamos lá. Essas são as tuas 3 primeiras cartas que nos dizem, então, que vão nos contar o que vem na tua direção nesse eclipse. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, então pegue somente aquilo que ressoar com a tua energia, com o teu momento, com o teu coração. Logo de cara, a gente já entende que o que vem para a tua direção é um pedido para que tu olhe para as tuas emoções, para as tuas oscilações, para os ciclos que tu repete durante um mês. Aqui tá bem específico durante um mês inteiro, né? Durante as fases da lua. Quais são os ciclos que acontecem dentro de ti? Quais são as oscilações, as flutuações? Porque aqui eu estou falando com uma pessoa que é baseada muito pelas suas emoções, pelo aquilo que está sentindo e muitas vezes não entende muito bem o que está se passando. É por isso que existe esse chamado para que tu adentre a tua sabedoria interior, para que tu entenda o que essas oscilações de emoções, o que esses ciclos estão querendo te dizer. É só tendo um olhar maduro, né, um olhar de fora, que tu vai ter a plena percepção daquilo que está acontecendo dentro de ti. Então aqui, se tu não consegue ser essa pessoa que consegue olhar de fora para as tuas emoções, é preciso que tu, neste eclipse, a partir desse eclipse, procure uma ajuda de alguém que possa te trazer sabedoria de uma forma mais prática para a tua vida, porque essas oscilações, elas acabam te prejudicando de alguma forma, te deixam muito suscetível ao outro, a que o outro pensa. Então, aqui eu tô falando com alguém que reage, né, na vida sobre o olhar do outro, que supre muitas expectativas de outras pessoas e acaba não suprindo as suas próprias expectativas, os seus próprios objetivos, as suas próprias necessidades. Então, em vista de que ao longo do mês, ao longo da vida, essas flutuações elas são naturais, ainda mais se eu estou falando com alguém que realmente tem um útero e que passa por todas essas oscilações, essas oscilações elas são inevitáveis, mas é como se para ti tivesse amplificado, sabe? Então é preciso que tu procure uma ajuda ou procure ter um olhar mais de fora, mais racional, porque ouvir as nossas próprias emoções, caminhar pela vida sobre as nossas emoções, né, com o nosso coração como bússola, é muito importante, mas existe algumas situações nas quais a gente não está conseguindo ver claramente o que está acontecendo e aí a gente acaba se perdendo dentro dessas flutuações. Então, é preciso que ou tu procure alguém que vai te ajudar,
né, que vai te auxiliar nesse estudo das tuas emoções, das tuas flutuações, ou que tu seja para ti essa pessoa no momento, tá? Vamos continuar aqui então, falando, vamos ver o que vem na tua direção. Nesse eclipse. Tá. Então, temos aqui o Hierofante. Temos também aqui o 6 de ouros. Aqui, essa energia, ela tá bem complementando aquilo que a gente tá falando. Tu não tá conseguindo ouvir o teu mestre interior, tu não tá conseguindo ouvir a tua sabedoria interior. Tu não tá conseguindo dosar aquilo que tu dá e aquilo que tu recebe. Então é por isso que tu precisa, de alguma forma, entender se tu não tá se doando demais para as outras pessoas. Esse eclipse, ele fala sobre doação, sobre o coletivo, sobre aquilo que eu tenho de melhor para dar para as pessoas e eu acabo ou doando demais ou não doando. Então esse eclipse ele vem falar sobre isso, sobre o quanto tu não está conseguindo seguir o teu próprio mestre interior, por talvez tu está dentro de uma filosofia errada, tu está seguindo mestres que não são tão legais assim, não sei se tu tem alguma religião, pode ser que esses mestres que tu segue são pessoas que realmente não estão te influenciando de uma forma boa, ou a gente também pode estar falando sobre alguém que não segue nada, e aí acabou se perdendo da sua própria espiritualidade, né, da sua própria bússola interior, e aí tá se deixando levar ou por pessoas que são muito racionais, ou por pessoas que são muito ditadoras, né? Preciso que tu adapte para a tua realidade aqui. Se tu realmente tá fazendo só aquilo que alguma figura tá te pedindo para fazer, isso também aqui é importante. Tu olhar, porque aqui existe um desequilíbrio dentro da tua espiritualidade, daquilo que tu traz como espiritualidade. Pode ser que tu não, se tu é uma pessoa que segue a natureza como a tua espiritualidade, tu não tá respeitando os teus ciclos, né? Pode ser porque aqui a gente tá falando sobre a lua, sobre as emoções, então eu posso estar falando com alguém que não tá respeitando os seus ciclos. Se tu realmente segue alguma religião, tu não está seguindo a pessoa certa, ou às vezes tu não está ouvindo de forma correta aquilo que a pessoa está falando, ou se for tu mesmo, é aquilo, né? Tu tá te doando demais para os outros, fazendo muito para os outros, fazendo muito aquilo que os outros esperam de ti, e aí tu acaba fazendo com que as pessoas esperem muito de ti, e cada vez elas vão esperar mais e mais e mais e mais, e aí tu precisa entender se esse teu fazer exacerbado não está, de certa forma, prejudicando e te trazendo mais oscilações de humor. Porque é como eu vejo aqui alguém que está fazendo muitas coisas que não quer fazer. Então, isso é algo que precisa ser olhado, tá? Neste eclipse. Aqui realmente é peso demais, tá? É peso demais. Talvez tu tenha passado por alguma coisa que te tirou o chão recentemente. Algo que veio e que abalou as tuas estruturas, algo que foi inesperado que abalou as tuas estruturas, e aí teve esse corte, e aí tu acabou ficando meio sem chão, tu não tá conseguindo entender muito bem o que eu preciso fazer da vida, mas existe esse chamado para que tu olhe para ti, para que tu consiga construir algo melhor a partir disso. Então, assim, porque aqui eu consigo entender que eu tô falando com alguém que tá carregando muito peso e realmente não está entendendo. Se sentindo totalmente sobrecarregada e em nenhum momento essa pessoa, né,
ela está vendo o quão isso é prejudicial para si mesmo. Então, pegando muitas demandas, trabalhando muito mais do que o seu próprio corpo consegue suportar. Então, vem daí, né, essas oscilações que a gente começou a ler aqui no início, aonde talvez tu tenha deixado o teu feminino um pouco de lado, porque tu tá num período onde tu precisa trabalhar demais, tu precisa focar demais na tua carreira, ou focar demais no crescimento de um ser humano, né? Se tu é mãe aí, tu precisa estar precisando focar muito nesse ser humano, ou até mesmo tu tá cuidando de pessoas da tua família, ou amigos, e isso está te sobrecarregando e tu não está nem conseguindo entender, enxergar que isso é uma das causas dessas tuas oscilações de humor. Porque a vida, ela te tirou o chão, de certa maneira, e tu tá tão frenética na vida que tu não tá nem reconhecendo que existe esse chamado da espiritualidade para tu descansar, para tu fazer as coisas de forma diferente, ou também para tu voltar a fazer coisas que tu fazia antes, respeitando os teus ciclos, respeitando os teus horários, respeitando os teus momentos de de ficar contigo mesma, sabe? Aqui é alguém que tá muito para fora, mas que não tá enxergando o que a espiritualidade tá tentando te dizer. Vamos então aqui para as mensagens finais. Respeite os seus ciclos, tá? Interior. Tá bom. Eu sei que esse relacionamento ou esse projeto, ele é muito importante para ti. E tá tudo bem, tá? Tu se dedicar a outra pessoa, se dedicar a um projeto, porque realmente esse é o essa é uma época em que tu tá super magnética, tu tá fazendo as coisas acontecerem. É como se a vida estivesse te entregando tudo na tua mão para tu realizar os teus maiores sonhos, os teus maiores objetivos. Então, só que não se deixa levar apenas por pelo amor por essa pessoa ou por esse projeto. É preciso que tu saiba também a hora de cortar algumas coisas. Aqui eu preciso que de certa forma tu seja um pouco mais racional para priorizar também a tua saúde, porque muitas vezes a gente está olhando só para aquilo que tá verdinho, bonitinho, e a gente tá virando as costas para aquilo que tá seco e tá precisando de uma poda. Então é muito importante para ti que nesse eclipse tu olhe para aquilo que tá precisando ser podado. Porque ao longo dessa tua descoberta, ao longo desse mergulho, tu vai entender que existem muitas partes de ti que estão esquecidas e elas precisam ser honradas. Por enquanto é isso que eu tenho para ti. Se tu gostou, deixa teu like. Se quiser uma consulta particular, o link vai estar na bio. Beijos e até a próxima. Olá, meu grupinho número 2, seja bem-vinda à sua leitura. Então, aqui eu estou falando com pessoas que escolheram a pedra ametista. Vamos ver então o que vem na tua direção com esse eclipse no signo de Peixes. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, então vai pegando para ti somente aquilo que ressoar dentro do teu coração, ressoar dentro do teu momento de vida. Aqui, vou deixar a pedra aqui. Aqui na leitura de número 2, o que vem na direção desse grupinho é um chamado para olhar para o signo oposto do eclipse. Então, nós estamos falando sobre a energia de Virgem. Caiu aqui a própria energia de Virgem. Junto com essas outras cartas, aqui existe um chamado
para que tu vá para a próxima etapa, para que tu comece a planejar os teus próximos passos, os teus próximos voos, os teus próximos objetivos, porque aqui com esse eclipse vem um chamado de renascimento mesmo, tá? E aqui essa energia de Virgem, ela fala sobre maestria, ela fala sobre tu olhar todos os detalhes que precisam, todos os pormenores que precisam, para que tu consiga ter segurança. É porque só sabendo, assim, o que precisa ser feito, o que precisa ser transformado, que tu vai ter segurança para enfrentar a vida lá fora. Porque a vida lá fora, ela não te dá garantia de nada, né? Se eu for por esse caminho, ou se eu for por esse caminho, eu não tenho garantias de que realmente aquilo vai sair como planejado. Então aqui, o chamado não é que tu olhe para o todo e planeje passo a passo, mas que tu olhe para ti e entenda quais são as coisas que tu realmente aceita, quais são as coisas que tu não aceita, quais são as coisas que tu vai querer passar e quais são as coisas que realmente tu não vai querer passar. É só conhecendo aquilo que tu consegue doar é que tu vai conseguir ter segurança para ir para o próximo passo. Porque aqui é uma mudança inevitável, é um chamado inevitável. Porque essa mudança, ela vem para o teu crescimento, para a tua expansão. Então, esse projeto, esse relacionamento, ele tá te chamando porque tu tem a plena capacidade de fazer isso acontecer. A única questão aqui é que tu se conhecendo e tu tendo autoconfiança naquilo que tu consegue entregar nesse projeto ou nesse relacionamento no primeiro momento, tá? Porque ao longo do processo tu vai descobrindo aquilo que tu quer, aquilo que não quer, aquilo tu vai moldando. O primeiro momento é só para tu moldar a primeira parte. Então aqui é realmente um chamado bem virginiano, bem analítico. Olhe tudo, reveja os contratos antes de assinar. E vá para a vida com bravura, vá para a vida com olhos de quem realmente vai conseguir enfrentar todas as adversidades. Aqui eu sinto que eu estou falando com pessoas que estão com medo de atravessar, de ir para o próximo nível, porque estão com medo de não dar conta. Às vezes é alguém que realmente achou, tem uma oportunidade grande pela frente, mas está muito mais ligada a as dificuldades que vão acontecer do que realmente a tua capacidade de enfrentar essas dificuldades. Aqui nós não estamos falando que essas oportunidades elas são floridas e que vão ser oportunidades que vão andar conforme a música e que realmente tu vai conseguir dar conta desse projeto sem nenhum problema, não. Aqui nós estamos falando sobre a capacidade que tu tem de atravessar os problemas desses objetivos, desses sonhos ou dessa oportunidade. Então vamos aqui tirar mais cartas para desenvolver a nossa leitura, né? Porque esse chamado, né, de renascimento da tua consciência e dos teus próprios valores e do reconhecer aquilo que tu pode entregar tá muito forte. Vamos ver aqui. Então aqui o chamado nesse eclipse, ele te convida a olhar para ti, para entender aquilo que tu pode doar para o coletivo. Aqui é uma autodescoberta. Vamos ver aqui então. O que mais? Aqui eu entendo que essa tua insegurança, ela vem de tu não entender o que tu vai fazer dessa situação.
Aqui eu vejo que eu estou falando com pessoas, né, que são extremamente analíticas, extremamente mentais e que estão tentando a todo custo entender quais são as ferramentas que eu tenho para dar conta dessa situação. E aqui, o que eu preciso te dizer? O que eu preciso te dizer é que dentro dessa situação, tu não tem garantia nenhuma. Dentro dessa situação, da onde tu estar agora, né? Desse ponto que tu tá agora, tu não vai conseguir enxergar todas as ferramentas que tu tem. Ou da onde tu tá, tu não vai conseguir usar de forma controlada todas as ferramentas que tu tem para tocar esse objetivo, esse sonho, esse projeto, porque não tem garantia. Algumas coisas na nossa vida não tem garantia, mas esse é um chamado para tu parar e observar e deixar também que o tempo desenrole algumas coisas. Aqui pode ser que tu esteja focando em resultados, focando em entender coisas que não estão ao teu alcance, que não dependem de ti. Existem coisas dentro dessa situação que não dependem de ti. O que tu precisa fazer agora é tu precisa encontrar a tua energia, encontrar aquilo que tu pode fazer. Que não é uma ação, né? Tu não vai conseguir colocar mais energia nesse projeto, mais energia nessa situação. Tu não vai se sentir agora realmente pronta para essa situação. É por isso que tu se sente perdida, é por isso que tu não sabe como agir, porque existem etapas que não fazem parte de ti. A única coisa que tu tem que fazer agora, o teu tema de casa é entender a tua parte nesse processo e escutar o teu coração. Porque esse é um chamado que depois que tu passar por essa dificuldade, de tu passar por essa etapa que é um pouco mais desafiadora, ela vai te trazer algo muito satisfatório. É um começo muito incrível, é um começo que tu pediu. Então aqui eu tô falando sobre uma oportunidade que tu pediu e que agora tu não tá sabendo lidar. É porque existem coisas que não dependem de ti. Então, se a gente tá falando de um projeto, tu precisa também jogar um pouco pro outro. O que tu precisa que eu faço? Para que eu entenda se eu consigo dar conta. Vamos lá, então, vamos tirar as cartas finais do que vem na tua direção. Assim. Aqui eu estou falando com alguém que, no fundo, sabe que esse projeto ele é algo que pode trazer muitos frutos, mas que se sente extremamente confusa com essa opção. Aqui eu posso estar falando com pessoas que até estão tão analíticas que não estão deixando que o acaso, que as surpresas, que a espiritualidade intervenha nesta situação. Então é aonde tu talvez tá achando que é grande demais para ti esse projeto, mas aqui o conselho é: faça as coisas acontecerem, planeje, é o planejamento, é o conhecimento, é tu entendendo o que tu precisa fazer etapa por etapa que vai te dar a segurança para tu empreender nesse projeto. Eu vou tirar mais uma carta aqui.
Aqui é como se tu tivesse tão confusa dentro dessa questão que tu não tá conseguindo nem pensar direito. Tu não tá entendendo, tu não tá conseguindo entender aquilo que tu pode fazer, tu não tá conseguindo entender as mensagens que o universo tá te mandando, né, que a tua espiritualidade, que é aquilo que tu acredita tá te mandando. Então é preciso que tu saia um pouco dessa situação, que tu olhe essa situação de longe e entenda o que que eu preciso fazer, o que que precisa ser feito. Tu precisa desenrolar essa situação que parece um pouco confusa. Tá? Mas aqui vale o chamado. Existem coisas que não dependem de ti nessa situação. Tu tem a plena capacidade para passar pelas partes burocráticas dessa situação. É algo que tu realmente pediu e agora tu precisa entender se ela é ou não para ti. E se ela for para ti, é preciso que tu te conecte com a tua espiritualidade, ou com aquilo que tu acredita, ou com a tua própria autoestima, com o teu brilho. E isso tu só vai conseguir quando tu realmente conseguir descansar a tua mente e realmente perceber que tu precisa sair um pouco da tua mente para realmente entender de forma clara e objetiva, colocar no papel de forma clara e objetiva aquilo que precisa ser feito. Eu vou tirar mais umas cartas aqui, porque eu ainda acho que eu preciso dar algum conselho a mais. Não é a hora de trabalhar, tá? Se dê um tempo desse projeto, se dê um tempo dessa situação e escuta a tua criança interior. Ai, olha, as coisas vão dar certo no final. Tudo vai dar certo. Só precisa ter esse distanciamento e entender que aquilo que tu pediu tá te sendo dado. Mas que tu precisa descansar um pouco, tu precisa respirar, nem que for por algumas horas, sair desse looping de ficar pensando o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer. Para que tu perceba o quão grandioso pode ser essa oportunidade. Foi algo que tu já pediu ou algo que tu desistiu e tá retornando agora, e talvez por isso que tu esteja confusa. E te conecte com o teu brilho interior. Talvez é na inocência da tua criança anterior, ou tu brincando, né? Vai brincar, vai jogar uma bola, vai correr, vai fazer alguma coisa que te acenda a tua luz, né? Que faça com que a tua criança anterior respire também, para que tu consiga olhar para todo esse emaranhado de forma mais leve. Então, para você que ficou até o final dessa leitura, eu quero te dizer que se for possível, dentro desse eclipse, pare um pouco, respire, faça alguma coisa que a tua criança interior goste, para tu conseguir reconhecer o teu brilho também, o teu brilho pessoal, para que tu reconheça no que tu é boa, para que tu tenha energia para realmente voltar pro projeto de forma mais presente, sabe? Então, por hoje, é isso que eu tenho para você. Se tu gostou, deixa teu like. Se quiser uma consulta particular na tua energia, o link tá na bio. Beijos e até a próxima.